Agora sim, entrou com título, entrou com tudo. Agora tá legal, porque agora quem tá olhando aqui a janelinha já sabe sobre o que a gente vai falar hoje. Pois é, você que tá chegando aí, meu querido, minha querida, você deve ter visto aí nas mídias, né? Cada vez mais complicações do peeling. Peeling, mais antigo que eu, que você, né? Porque peeling é feito desde os egípcios, desde a época dos gregos, lá em templos de Cleópatra. Os peelings eram feitos e até hoje a gente vê complicação. Por que será que isso acontece? E eu, de coração, desejo que você, meu querido profissional da saúde, você médico, médica que trabalha com peeling na sua rotina, que você não passe por essas complicações. E para isso, você tem que se manter atualizado, você tem que estar sempre atento às novidades, sempre atento ao que tem, né, de fundamento com base científica. E é por essa razão que a gente começa hoje mais um Momento Pele e Ciência, cujo assunto do dia é pós-peelings, sem complicação. Como determinar condutas mais assertivas para você ter ótimos resultados no seu consultório. Você que está chegando agora e não me conhece, eu sou a Natália, sou médica dermatologista aqui em Florianópolis. Trabalho na minha clínica, sou professora na disciplina de cosmetria da residência de dermatologia da UFSC. Sou uma grande entusiasta do ensino, tenho uma plataforma de ensino que se chama Skin Training e eu junto com a minha equipe fazemos diversos cursos muito interessantes, entre eles o Pele 3C, que é o nosso grande queridinho, que ensina tudo sobre o universo do skincare médico, da prescrição cosmiátrica, para você que trabalha dentro da área da medicina estética. Se você é estudante de medicina, se você é residente de dermatologia, pós-graduando na área, já é médico formado na área de especialidade que trabalha com estética, cirurgia plástica, dermatologia, óculo plástico, oftalmos, otorrinos, para as pessoas que trabalham de alguma forma com intersecção de cuidados com a pele na sua prática diária, médico de família, pediatra, ginecologia, cuida da saúde da mulher. Enfim, você que sente a necessidade de saber melhor sobre cuidados de pele, produtos de skincare, prescrições pré e pós-procedimentos, então chega mais que aqui a gente sempre tem conteúdos valiosos para o seu aprendizado. Nós falamos muito sobre prescrição cosmiátrica como uma grande ferramenta para trazer o paciente para o seu consultório, para ser uma ferramenta de um atendimento diferenciado. Você consegue inclusive valorizar mais a sua consulta, oferecendo esse tipo de atendimento para o seu paciente. A gente fala sobre otimizar procedimentos. Então, hoje em dia, a gente não quer um profissional, o paciente não procura um profissional que apenas saiba fazer um procedimento, ser um injetor, ser um aplicador de laser, ser uma pessoa que executa um peeling, mas também uma pessoa que saiba cuidar da pele de maneira adequada antes e após o procedimento. E isso te traz diversas vantagens para você. Como, por exemplo, o paciente vê valor no seu atendimento, porque entende que você trabalha de uma maneira mais integral. 2. Ele se sente mais seguro, mais confiante. 3. Ele vê mais resultado nos seus procedimentos. 4. Ele se sente mais feliz, mais satisfeito, empolgado e te indica para mais pessoas. 5. Por ele ver todos esses benefícios, ele é fiel a você. Né? E a gente sabe que uma pessoa que cuida da pele precisa cuidar da pele a vida inteira. Então ele precisa de algum profissional guiando ele nos seus cuidados a vida inteira. Então por isso que eu digo que a prescrição cosmiátrica ela é extremamente importante. Na verdade ela é a base para o médico que trabalha dentro da estética. Se ele não sabe prescrever de maneira adequada, de maneira certa, ele se complica. Ele pode fazer um peeling belíssimo, de uma maneira muito bem executada, se ele não souber o pós, isso pode dar complicação e colocar tudo a perder. Se ele não fizer um bom preparo de pele antes, também. E se não executar bem, também. Então, assim, a gente conversou algumas lives atrás sobre preparação para procedimentos, preparação para laser, que também serve como uma preparação para peeling. E hoje nós vamos falar sobre pós-peelings, para que a gente não tenha complicação na nossa prática. Vamos lá. A gente tem que saber
logicamente que as complicações elas não têm a ver só com o pós, ela tem a ver também muito sobre a gente cuidar, executar o peeling de maneira correta, executar uma técnica correta. E pensando nisso, que é algo que eu falo sempre para os meus alunos da residência, os meus alunos da plataforma do PL3C, a seguinte questão. Hoje em dia nós temos diversos tipos de peeling no mercado. A gente classifica os peelings em superficial ou muito superficial e superficial, médio e profundo. A gente tem dentro desses subtipos centenas de opções de peelings diferentes dentro dessas classificações. E aí existe uma grande ansiedade por quem está começando de saber todos os peelings. Eu preciso saber todos os peelings, eu preciso ter todos à disposição no meu consultório. Minha sugestão, minha sincera resposta é não, você não precisa ter todos os peelings. Você tem que saber poucos, bons, eficazes e dominar tudo sobre aqueles peelings. Assim você consegue ter realmente resultados no seu consultório. Porque dentro de um tipo de peeling, existem diversas variações, diversas maneiras de aplicar. E isso determina resultados diferentes. Então, não necessariamente você precisa ter diversas substâncias diferentes. Basta você dominar muito bem o que você faz. Porque a gente sabe que os peelings, eles são extremamente versáteis. São usados para rejuvenescimento, para rugas, para poros, para acne, para cicatrizes de acne, para manchas pós-acne, para melasma, enfim, tem uma infinidade de cicatrizes, tem uma infinidade de indicações e não tem por que você deixar de usar esse procedimento que tem um custo, né, muito bom para o médico que realmente domina a arte do peeling. E falando sobre pós, a gente sabe que, obviamente, o pós ele vai mudar muito de um tipo de peeling para outro. Só quero fazer um adendo aqui, falando ainda sobre técnica de execução. Você tem que saber bem porque, assim, ó, existem diversas nuances. Por exemplo, um peeling de ata, tá? Um peeling clássico, agora até recentemente saiu aquele caso da médica que teve uma complicação com o peeling de ata Croton. O peeling de ata, ele tem diversas variações. Ele pode ser desde um peeling superficial até um peeling profundo. Um peeling superficial, um peeling médio e um peeling profundo. A depender da concentração do ata, de como você aplica ele e com associações que você faz dele. Por exemplo, um peeling de ata Croton é um peeling profundo, tá? Sendo que um peeling de ata 10% é um peeling superficial. Então, você entender exatamente da técnica, do tipo de peeling que você está fazendo, vai determinar também quais cuidados que você vai ter no pós. E aqui uma dica, um adendo, antes da gente adentrar para o pós de fato, que são dicas valiosíssimas que eu gostaria de ter escutado quando eu era estudante, que algumas vezes, algumas dessas dicas eu acabei ouvindo naquela época, mas eu realmente dei muito valor na minha prática, tá? Que é a sensibilidade do profissional que está executando a técnica. Conforme a gente vai ficando expert, né, na execução dos peelings, a gente começa a reparar nas nuances, nos pequenos detalhes, como por exemplo, primeiro, valorizar a dor do paciente. A gente sabe que, exceto pelo peeling de fenol ou peelings profundos, a gente, no geral, não anestesia o paciente para fazer um peeling, porque a questão da dor é um termômetro interessante para a gente saber em que nível, em que alcance que a gente está desse peeling. Então, isso são dicas, é uma pérola, uma dica, um insight valiosíssimo para a sua prática. Então, o paciente, porque existem diversos tipos de pele e sensibilidade de cada pele. Tem pacientes que a gente faz o mesmo peeling, na mesma concentração, na mesma técnica, a gente tem respostas diferentes. E isso você observa já no momento da aplicação. Então, levar em consideração a dor do paciente no momento do peeling é extremamente importante. A outra questão é o seu olho. A gente diz que o olho de quem está executando o peeling, ele tem que estar sempre na pele do paciente. Então, às vezes a gente se distrai, conversa com o assistente, vai resfriar a pele do paciente se é um peeling que exige um resfriamento. Você vai pegar algum outro material que está à distância, às vezes você perde o olho do campo. Jamais. Quem tem que fazer o peeling tem que estar sempre com o olho na pele do paciente, para você notar as modificações acontecendo naquele momento. Por exemplo,
um eritema que começou antes da hora, que não era esperado, porque às vezes o eritema é um endpoint de diversos peelings. Mas às vezes a gente espera aquele endpoint lá em 5 minutos de um peeling, por exemplo. Só que tem pessoas que têm uma pele extremamente sensível, então você estar de olho ali naquele paciente, às vezes você vê esse endpoint antes da hora, então você neutralizar, finalizar aquele peeling é importante quando você identifica às vezes esses endpoints precoces. Um outro endpoint que é bem comum nos peelings é a questão do frosting, né, aquele branqueamento que vai acontecendo. E a gente sabe que conforme o frosting, a gente vai ter uma determinada camada da pele que está sendo atingida. Então, quando a gente tem um frosting fino, um frosting delicado, a gente sabe que a gente está num peeling superficial a médio. Quando a gente tem um frosting mais maciço, né, a gente está já num peeling médio profundo, né? Quando a gente tem aquele bem branco, bem nacarado, realmente já é um peeling profundo. Então veja que a gente botar o olho, porque algumas vezes, já aconteceu por exemplo comigo, de eu estar fazendo ali um peeling de superficial a médio, um peeling de Gesner em camadas, e aí a gente espera que um frosting vai acontecendo ali num peeling de Gesner clássico, lá algum grau de frostingzinho, numa quarta, quinta passada de camada daquele peeling de Gesner. Mas alguns pacientes têm uma pele muito sensível, já aconteceu comigo, de eu aplicar o peeling de Gesner e numa camada só ele já fazer um frosting já quase que uniforme, assim, já não tão rendilhado fino, um rendilhado mais espesso, mostrando que aquele peeling está atingindo camadas mais profundas. Então isso vai fazer você saber que camada você tá. E aí, isso, você inicialmente planejou, por exemplo, um peeling superficial, você já sabe que você já está num peeling mais profundo, você vai adaptar os cuidados conforme aquele peeling executado. Então, o cuidado do peeling não é só de acordo com, né, o que você programou, mas o que você viu e executou na hora. Então, esse feeling do médico é muito importante com relação ao endpoint, como, por exemplo, eritema e frosting, com relação à dor do paciente, sempre valorizar a dor do paciente, e isso para qualquer procedimento, num injetável, num laser, no peeling, porque tem pessoas que são muito sensíveis, sim, mas tem pessoas, é sempre um sinal de alerta que pode ser alguma complicação ou que esteja o procedimento avançando além do que você tinha programado. Neutralizar com eficácia sempre, né, não ter certeza de aquele peeling ter finalizado muito bem. E aí você, tendo essas etapas muito bem concluídas, a gente vai passar sempre os cuidados do pós-peeling. Quando a gente vai falar de um peeling superficial, um peeling leve, por exemplo, um peeling de ácido salicílico, né, que você aplicou uma camada, ou um peeling de Gesner, uma camada, ou um peeling de ATA 10%, ou um peeling de ácido retinóico com pouco tempo de permanência do peeling de ácido retinóico no rosto, a gente vai ter um peeling superficial. Então aí os cuidados são mais simples, mais tranquilos. Acredito que para quem está acompanhando aqui não é nenhum mistério a gente indicar, né, desde medidas comportamentais como de produtos a serem usados no pós. Comportamentais, evitar exposição solar, evitar banho de imersão naquelas primeiras 24 horas, não arrancar as casquinhas, não coçar o rosto, não se expor a extremos de calor, não usar nenhum ácido, nada abrasivo na pele, não fazer esfoliação, enfim, todas aquelas medidas comportamentais que a gente já costuma indicar para o paciente. Em termos de produtos de skincare, eu comento isso com relação até peeling superficiais, igual eu comento para um laser, que é, nas primeiras 24 horas, eu entendo que tudo arda, tá? Até para um simples, às vezes, peeling de ácido retinóico, pelo menos quando começa a descascar. Às vezes, qualquer produto arde. Então, se porventura, isso é tudo muito personalizável, conversar com o seu paciente é fundamental, isso para qualquer procedimento. Se o paciente vai ficar em casa, sem exposição solar, trabalha num home office, tem essa possibilidade de dar uma descansada, ele não tem a necessidade de aplicar um filtro solar, tá? Sinceramente. Porque você pode estar até irritando a pele de maneira desnecessária, porque até os filtros solares de ótimo perfil de tolerância às vezes podem arder nas primeiras 24 horas. Então, evitar, se o paciente tiver ressecamento, algum desconforto, usar pomadas regenerativas à base de pantenol, à base de vaselina, à base de ceramidas, à base de óleo de girassol.
Vou dizer algumas que eu gosto bastante. Tenho gostado muito do Dersane Hidrogel, tá? O Dersane, a gente sabe que tem o olhinho Dersane, que é um clássico, à base de óleo de girassol. A gente tem a possibilidade do hidrogel, que ele é refrescantezinho, é uma possibilidade, não arde. Os nossos clássicos, Bepantol, Cicaplast, são excelentes. Acho que eles não saem de moda, já viraram antiguinhos, aí, dinossauros da dermatologia, e acho que tem um ótimo perfil de tolerância. Hoje em dia tem alguns outros que vieram depois, que também são bem interessantes, Cicalfate, Cicábio, o Cicamed. Temos também a possibilidade de usar os clássicos petrolatos, né? As vaselinas. Então, a vaselina sólida, como o Vazenol, também não sai de moda. Eu tenho colegas dermatos que amam de paixão para um pós-laser, um pós-peeling, uma vaselina. De fato, ela não arde, tá? Então, é um excelente bloqueador, ele faz um filme, uma película. E isso é bem interessante. Só que algumas pessoas se incomodam um pouco com a cosmética, né, da vaselina, dela ficar muito unguenta, muito pesada, tá? Existia no passado uma ideia de que ele pudesse ser comedogênico, obstruir os poros, né, estar relacionado com acne comedoniana. Hoje em dia a gente sabe que não, tá? Que a vaselina, ela pode ser usada, não tem relação com efeito comedogênico, então ela é ainda uma excelente opção. Aí, um tempo atrás, surgiu uma questão dos petrolatos pudessem ser carcinogênicos, disruptores endócrinos, e até eu tenho uma aula aqui, numa live, que quem está aqui não é aluno da plataforma do Momento PL, do PL3C, tem acesso ali ao Momento PL-Ciência, já acho que ela é de 2023, que eu falei quando surgiu essa onda dos petrolatos, falando sobre o risco dos petrolatos, qual é o risco real dos petrolatos. E a gente sabe que, na verdade, o grande... Só para fazer um adendo aqui sobre os petrolatos, para você usar petrolato sem medo, tá? Da onde que surgiu isso? Porque no sistema de refinaria de petróleo, pode haver contaminação do que a gente chama de HPAs, que são os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. Os HPAs, eles são sim cancerígenos. Eles são cancerígenos para as vias respiratórias, então por isso que quem trabalha em refinarias de petróleo tem que usar EPI, tem que usar máscara, tem que usar aquele sistema de filtragem de inalação, tem que usar uma cobertura, uma proteção do corpo. Mas a gente sabe que quando a refinaria é séria, quando a extração do petróleo acontece de maneira correta, não há contaminação com HPA, é totalmente limpo de HPA. A gente chama isso de white petrolatum, ou petrolato branco. E hoje em dia os dermocosméticos, todos que a gente vê no mercado, são de white petrolatum, é um extrato, né, que ele não é contaminado com HPAs. Inclusive alguns fabricantes, até nos Estados Unidos eu vi isso, que os rótulos eles trazem ali na frente o white petrolatum, meio que para tranquilizar as pessoas que estão atentas a essa polêmica dos petrolatos. Claro que isso é um tema de preocupação, a gente tem que estar sempre atento, a gente tem que estar sempre cobrando a indústria que tem esses cuidados com a saúde, mas com relação aos petrolatos, realmente eu entendo de onde surgiu esse medo, tem fundamento isso, mas a gente sabe que em termos de dermocosméticos isso está bem protegido, né? Mas a gente continua de olho. Portanto, conclusão, pode usar ali a sua vaselina com tranquilidade, tá? Não tem problema com relação aos petrolatos. Isso a gente vai manter com o paciente, tá? Esses cuidados de hidratação e proteção solar. E aí, quando o paciente entrar com a proteção solar, lá no segundo, terceiro dia, há uma predileção, claro, pelos filtros minerais, que os filtros minerais têm uma tendência de serem mais neutros, de arderem menos, de ter uma cosmética, às vezes, que fica mais na superfície da pele, não tão profundo, então tem um conforto maior. E são os filtros solares que eu recomendo geralmente, né? Os filtros solares minerais e uma boa hidratação. Sendo um peeling superficial, com esses cuidados, está excelente. Você não precisa ter um outro cuidado extremamente maior. Salvo as ocasiões, como eu falei na nossa live de pós-laser, quando o paciente tem um melasma muito difícil, muito recalcitrante, pode haver a necessidade, mesmo que num peeling muito leve, da utilização de um corticoide tópico ali nos primeiros dias
para realmente evitar qualquer processo inflamatório. Isso quando o paciente tem uma pele muito sensível, muito reativa. Então, acho que dá para considerar isso sim. Fora isso, tá lindo, tá de ótimo tamanho. Agora, quando a gente vai pensar num peeling médio, a gente já tá pensando, né, numa crosta maior, num tempo de recuperação maior, tá? E aí, nesses casos, eu acho que vale a pena algumas considerações. Os mesmos cuidados com relação à exposição solar, a medidas comportamentais, de não arrancar as casquinhas, de não coçar, de não esfregar o rosto, de evitar temperaturas muito quentes, de evitar ácidos, de evitar coisas abrasivas. Eu já tenho um paciente que uma vez me mandou uma mensagem: ai, eu tô com cheio dessas pelinhas, tô louca pra fazer uma esfoliação pra tirar todas essas peles. Posso usar um esfoliante no banho? Não. Então, às vezes, vale a pena você deixar pré-pronto ali. Minha sugestão: terminou a live, vai lá e escreve os seus próximos procedimentos, já deixa amarradinho ali pra você não esquecer desses detalhes, porque senão o paciente não sabe, às vezes não te pergunta e faz esfoliação e aí, ó, dá ruim. Então, não arrancar casquinhas, pelezinhas precocemente e caprichar na hidratação. Os produtos são os mesmos, filtro solar, bastante hidratação. E aqui eu, sugiro considerar alguns detalhes. Primeiro, profilaxia de herpes. Quando é um peeling realmente mais intenso, um peeling médio, um peeling de ata, ali um peeling de ata 50, um peeling de ata associado ali com Schessner. Então, eu particularmente gosto do paciente com histórico de herpes de fazer a profilaxia. Já vi, não foi paciente meu, mas já vi paciente de peeling médio fazer herpes brutal no pós-peeling. Então, acaba juntando aquela crosta do paciente descamando, com aquela pele junto com a crosta do herpes. Fica horrível, fica ruim. O paciente acha que a infecção nesse caso, até atendi essa paciente, estava cheia de crostas do herpes, parecia que era infecção do peeling. Então, assim, não vale a pena fazer o paciente passar por isso. Então, não custa fazer uma profilaxia correta. A profilaxia, perdão. A profilaxia pode ser o mesmo esquema que é usado num laser. Por exemplo, a ciclovir, 400mg de 12 em 12 horas. Por exemplo, um valaciclovir de 400mg de 12 em 12 horas. Por exemplo, um fanciclovir, 750mg ao dia, né, uma vez ao dia, começando com uma dose de ataque de 1,5 g, tá? Então, tem vários esquemas que são usados para profilaxia de herpes. E essa profilaxia vai mudar lá quando o paciente vai fazer um peeling profundo. Então, no peeling profundo, a gente já sabe que a profilaxia do herpes já não vai obedecer essas doses de profiláticas. Ele vai ser um esquema como se fosse dose terapêutica. Tem pacientes, tem profissionais que trabalham com peeling, que trabalham com laser e gostam de fazer da profilaxia também o esquema terapêutico, de dose terapêutica. A gente vê várias frentes, várias condutas e são todas aceitas na literatura. Quanto tempo antes do peeling, doutora Gabriela? Oi, doutora Gabriela, tudo bom, querida? Pergunta. Então, pode ser começado imediatamente no dia do peeling e se mantém até, no caso de um peeling mais profundo, até a completa reptilização da pele. E num peeling, que é um peeling médio, tá? Pode ser de 5 a 7 dias. No geral, eu uso 7 dias, 5 dias. No geral, eu uso 5 dias, começa no dia, dura 5 dias. Tem esquemas que sugerem começar 1 a 2 dias antes, tá? No caso de laser fracionado, por exemplo, de 1 a 2 dias antes. Só que a gente encontra essas duas recomendações em artigos científicos diferentes, essas duas possibilidades, de começar 1 a 2 dias antes ou de começar no dia. Eu, particularmente, minha experiência, começo sempre no dia e nunca tive caso de herpes em pós-procedimento. Então, dá pra começar no dia tranquilo, tá? Claro, se o paciente aí tem um super histórico de herpes, uma pessoa que tá todo mês, eu tenho paciente assim, todo mês tem herpes, e fez a consulta pré-peeling com você teve a possibilidade de fazer um preparo, e então você já pode deixar para ele tomar antes.
Agora, ó, o paciente vem na sua consulta hoje, ele já vem para fazer o procedimento, dá para começar fazer o PN e fazer a profilaxia ali? Dá para fazer tranquilamente, tá? Não precisa adiar o procedimento por causa da profilaxia. Começar no dia já é suficiente. Obrigada por nada, querido. Obrigada por participar. Obrigada pela pergunta. O que mais? Com relação a outras profilaxias, não tem necessidade se tratando de um peeling médio. A gente sabe que ele tem uma recuperação mais extensa. O paciente pode passar por um momento de eritema pós-procedimento. E na minha experiência em peeling médio, enquanto o paciente tem eritema, ele tem uma chance maior de hiperpigmentação. Então, sobre hiperpigmentação pós-inflamatória ou pós-peeling, sempre considere o fototipo do paciente e o histórico dele com relação à cicatrização. Então, eu tenho pacientes que têm, eu já tive paciente de fototipo super baixo, fototipo 2, assim, e eu fiz laser fracionado e evolui com hiperpigmentação pós-inflamatória. Então, eu vejo que a literatura traz muito a questão do fototipo como um fator de importância, mas eu considero que não é só o fototipo, tá? Claro que o fototipo é extremamente importante, não é contraindicação a fazer peeling, não é contraindicação a fazer laser, mas ele tem que ter um cuidado maior. Mas não só isso. Se você tem a oportunidade de conversar com o paciente, como é que você cicatriza? Tem alguma cicatriz assim no corpo, no rosto que eu possa ver como é que é? Quando aparece uma espinha, fica manchado por uns dias até desaparecer? E então dá uma investigada nisso, sente no feeling, porque isso é importante também. Por quê? Porque se o paciente tiver qualquer chance de evoluir para hiperpigmentação pós-inflamatória na sua investigação, na sua anamnese, faça medidas, condutas para evitar essa hiperpigmentação pós-inflamatória, do tipo orientar o paciente a não fazer exposição ao sol, claro, isso daí vai para todo mundo, mas considerar usar nutracêuticos, tá, no pós-peeling. E aí que nutracêuticos, Natália? Polipódium leucotomas, resveratrol, niacinamida, L-carnitina, tem diversas possibilidades. Ácido tranexâmico, no caso de um paciente de melasma. Qual é a minha preferência particular, tá? É, sim, com certeza, o piquenogenol e o polipódio leucotomas, tá? Polipódio em primeiro, piquenogenol em segundo. Eu gosto muito do piquenogenol porque ele tem também uma certa ação sobre o eritema, né? Sobre essa questão de paciente com muita reatividade, eritema. Então, eu gosto muito. A associação dos dois é excelente. Qual a dose? A dose que a gente usa habitualmente eles. Então, para o polipódio, a gente vai usar ali 240, 480 miligramas ao dia, né? 2 comprimidos por dia, até 3 comprimidos, dependendo da exposição. E o piquenogenol lá, 50 miligramas, tá? Podendo ser usado até 100 miligramas ao dia, tá? 2 vezes, dá para associar, fazer um manipulado de repente, ou o paciente compra em separado. Hoje em dia é tão fácil encontrar. O paciente encontra fácil no mercado, até nessas lojas de alimentos, né? De orgânicos, de naturais, produtos naturais, ele encontra esses suplementos. Antes era muito difícil, só tinha poucos produtos comerciais. Mas então eu acho que se você identifica isso, vale a pena, pelo menos no nutracêutico, e iniciar uma terapia despigmentante assim que o paciente tiver uma reepitelização. Então, claro que não vai usar um despigmentante, uma hidroquinona, sei lá, quando o paciente está com a pele avermelhada ainda, mas assim, que completamente recuperado, sentir que a pele não está mais sensível, começa um despigmentante, volta com um despigmentante na sequência. Você, Cami, pergunta: você deixa a profilaxia mesmo para quem não tem histórico de herpes? Para quem não tem histórico, não deixa. Então, só realmente se o paciente teve herpes, já teve herpes alguma vez na vida, tem histórico de herpes ou acha que teve. Na dúvida, como são medicamentos bem inócuos, assim, a gente tem pouquíssimos eventos adversos com esses medicamentos, são super seguros, acho que vale a pena, tá? Mas, se não tem histórico nenhum, tenho certeza, nunca tive, não precisa. Bom, então terapia despigmentante, tá? É interessante sempre quando o paciente tem essa chance de hiperpigmentação pós-inflamatória ou quando o paciente está tratando uma mancha como, por exemplo, melasma. Então, assim que reepitelizado, assim que a pele não estiver mais sensível, voltar com a terapia que o paciente está usando e associar já no pós-imediato nutracêutico.
É comum, tá? Alguns tratamentos, alguns peelings, mesmo que você faça essas condutas certinhas, evoluírem para uma hiperpigmentação pós-inflamatória temporária, tá? É o caso do peeling de ata, um peeling médio de ata, acontece, peeling profundo, peeling de fenol, peeling de um atanvento. Então, assim, pode acontecer de fazer uma hiperpigmentação pós-inflamatória, geralmente transitória, tá? Então, se espera que possa fazer um peeling de fenol localizado, quando a gente faz um perioral, um periorbital, pode acontecer. Só orientar o paciente que é transitório, você entrar com a terapia pigmentante, vai dar certo, tá? Então, isso é extremamente importante. Com relação a peelings profundos, agora a gente tá um pouco mais de mãos amarradas, porque a gente tá com um peeling de fenol aí, por enquanto, por hora, suspenso. Mas acho que sempre vale alguns lembretes, né? Não é algo que a gente vai colocar em prática, porque estamos aí aguardando os próximos capítulos desta novela. Mas aqui, claro, os cuidados são bem mais diferentes, né? São bem mais importantes, exigem um cuidado um pouco maior. Eu aprendi de uma forma que sempre funcionou muito bem. E eu sei que hoje em dia tem diversos laboratórios, farmácias de manipulação, que inclusive desenvolvem máscaras para usar no pós-peeling, para o paciente já sair aplicado no pós-peeling de fenol. Eu aprendi, tá? Né, sempre usei ao longo da minha vida toda o subgalato de bismuto, tá? Que é aquele pozinho, tá? Que o paciente, a gente aplica e o paciente vai aplicar em casa. Então, a grande sacada, na minha opinião, do peeling profundo é o paciente não molhar nas primeiras 48 a 72 horas a área tratada, tá? Então, evitar até na hora de comer, até na hora de escovar os dentes, às vezes fazer um enxágue, se alimentar de canudinho. Essas medidas de não molhar são realmente importantes para evitar uma infecção. A gente sabe que a água ela pode estar contaminada, então, para evitar é interessante, aí o paciente vai proteger, vai secar aquele exudato, porque ele exuda, é natural, é esperado, vai usar, então, o subgalato de bismuto, conhecido aí, o antigo e velho cortisanol, né? Então, ele faz uma máscara boa, dá uma secada, dá um alívio para o paciente. Então, é o pós-peeling ali, de um peeling profundo, que eu acho bem interessante, né, tá? de se usar. Identificar de maneira precoce qualquer sinal de infecção. A gente sabe que as infecções bacterianas mais comuns no pós-peeling profundo são causadas por estafilococcus e streptococcus, então a gente tem que ter uma abrangência de antibiótico terapia para gram-positivos, uma cefalexina já seria suficiente, mas não necessita de profilaxia, você pode usar ele sem identificar algum sinal. Então, pós-peeling é uma comunicação eficaz com o paciente, um acompanhamento de perto é extremamente importante para a gente ter esse pós-peeling aí bom. Analgesia pós-peeling é importante, até para peelings médios também acho interessante você considerar analgesia. Eu coloco como orientação no meu pós-peeling para o paciente uma dipirona de 1 grama de 12 em 12 horas, sedor no caso de um peeling médio. Claro que um peeling profundo a gente vai fazer uma analgesia mais intensa, usar um paracetamol com codeína de maneira fixa nas primeiras 48 horas, 72 horas, depois o paciente não sente mais dor, depois o paciente é mais o desconforto de estar com aquela coisa ali repuxando, tá? Mas é super tranquilo com relação a isso. Profilaxia de herpes sempre também aqui, né, num peeling profundo. E assim que o paciente tiver, né, depois daqueles primeiros dias, aquela crostinha soltando, ele pode começar a limpar daí depois já com água micelar, né, que é estéril, ou um soro fisiológico, né, fazer uma lavagem ali com delicadeza, com cuidados, os sabonetes que vão ser usados, limpeza, Natália, como feito limpeza de todos esses procedimentos, sempre sabonetinho Sindet. Felizmente a gente tem essas opções hoje em dia. Antigamente não tínhamos Sindets, né, que são sabonetes sem detergentes. Antigamente a gente usava o shampoo Johnson mesmo, amarelinho, mas hoje em dia a gente tem produtos mais refinados, né? Então a gente tem diversos sabonetes Sindets que podem ser usados no pós-limpeza, sempre de maneira muito delicada, né? Então esses cuidados são muito, muito importantes.
nos peelings sem ser profundos, não pode usar maquiagem mesmo, é interessante evitar, pelo menos até a revitalização da pele. Quando é um filtro solar com cor, aí, quando o paciente não tá com aquela pele tão sensível, né, o paciente vai, aí tudo bem, tranquilo, digamos assim, um peeling superficial médio, um protetor com cor, ok. Maquiagem, por que maquiagem eu particularmente contraindico? Porque, no geral, para maquiagem, a gente usa pincel, a gente usa produtos que estão sendo usados, reutilizados várias vezes no dia a dia. E aí isso pode trazer contaminação, porque ninguém lava pincel de maneira adequada, ninguém lava esponja de maneira adequada. Às vezes um simples rímel que entra e sai ali do frasquinho todo momento, um pincel de sobrancelhas, um produto de sobrancelhas, uma sombra num pincel. Isso a gente sabe que isso pode trazer sujidade, pode infectar, pode sensibilizar a pele, porque a gente sabe que maquiagem é uma causa de dermatite de contato, a gente teve uma quebra da barreira cutânea, a barreira cutânea está se restabelecendo. Então, maquiagens de maneira geral, não. Mas se for um protetor solar com cor, sim. No geral, um protetor solar com cor, o paciente já fica feliz, já quebra um galho, né? Porque é o que o paciente mais quer, disfarçar aquele eritema, aquela descamação ali que está acontecendo. Então, no caso de um protetor solar com cor, ok, maquiagem realmente não. Bom, como estamos chegando ao final da nossa live, claro que isso é um assunto interminável, tá? É um assunto para a gente conversar muito ainda. Quem é meu aluno do PL3C sabe que tem uma aula sobre peelings na nossa plataforma e tem diversas outras lives, aula iguais a essa, sobre esse assunto, que fazem intersecção com esse assunto no Momento Pele Ciência, que tá lá. Quem quer assistir, tá? Quem é aluno vai lá e assiste e reassiste quantas vezes quiser. Se você não é aluno ainda, não fica triste, você pode acessar a plataforma do Skin Training lá no App Store. Você pode entrar no App Store ou na loja do Android e procurar Skin Training, né? Como se fosse treinamento, Skin Training. E lá você vai ter esse aplicativo que tem diversas aulas de acesso livre, tá? Acesso gratuito para você quiser experimentar ali. Alguns momentos Pele Ciência estão livres para você assistir. E a gente também está nos streams, estamos no Spotify. Então você pode procurar lá por Momento Pele Ciência, que você vai encontrar aqui diversas dessas nossas lives ali presente para você escutar no trânsito, indo trabalhar, no momento ali da academia. É sempre, acho que a gente sempre tem alguma coisa para aprender e vocês também trazem muito conhecimento aqui para as nossas lives. Eu agradeço a participação de cada um. E se você gostou dessa live e acha que vai ter insights legais para você, olha, eu vou deixar ela salva aqui no feed, já vai agora ali nela e salva na etiquetinha para você assistir quantas vezes quiser e não perder. Encaminha para algum colega, para alguma colega que você acha que vai gostar de aprender dessas coisas também, tá? Deixa comentário se você gostou, deixa dúvida se você ficou com alguma dúvida, que assim que puder eu já vou ali responder, tá? E fico aqui à disposição. Agradeço a atenção de vocês até essa hora da noite e te espero no nosso próximo Momento Pele Ciência, na próxima terça-feira e na próxima quarta-feira da semana que vem, às 20 horas. Muito obrigada. Doutora Gabi, te agradeço, querida. Obrigada pela participação. Tchau, tchau. Beijo, gente.